pessoal do direito sucessório, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as sucessões, ainda continuando a falar sobre a sucessão legítima. É o nosso último vídeo sobre sucessão legítima. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão do companheiro e nos outros vídeos a gente já adentra na sucessão testamentária, tá bom? Se vocês ainda quiserem recordar um pouco sobre a teoria geral do direito sucessório, sobre o que nós já falamos sobre a sucessão legítima, inclusive sobre a ordem de vocação hereditária, que está lá no artigo 1829, retorne aos outros vídeos anteriores para que vocês tenham uma compreensão melhor, principalmente do que a gente vai falar, do que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, nós vamos falar então nesse vídeo sobre a sucessão do companheiro. Eu chamo a atenção dos senhores para um detalhe. A sucessão do companheiro, ela tá para ser modificada. Nós temos então já um projeto que já foi votado. Nós temos 5 votos a favor. Nós estamos esperando apenas que haja a votação de outros ministros para que haja a modificação do artigo 1790 do Código Civil. É o artigo 1790 do Código Civil que dispõe sobre a sucessão do companheiro. Pessoal, esse artigo 1790 ele já foi muito discutido. Tema de TCC sempre sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse artigo diante a equiparação, então, do direito sucessório do companheiro em relação aos direitos sucessórios do cônjuge. Então, mais uma vez eu chamo a atenção, você que está assistindo esse vídeo agora e que você ainda não viu a sucessão do cônjuge, por favor, veja em primeiro momento essa sucessão do cônjuge que está prevista na ordem de vocação hereditária, lá no artigo 1829, para que você possa melhor depois compreender essa sucessão do companheiro, tá bom? Então, muitos acreditam dessa inconstitucionalidade do artigo 1790, está sendo trabalhado, então, para modificação ou até mesmo revogação desse artigo, para que possa equiparar o direito sucessório do companheiro ao direito sucessório do cônjuge, tá? Vocês viram no direito de família que se não houver nenhum outro contrato que possa ser particular, não precisa ser uma escritura pública que disponha sobre o regime de bens em relação à união estável. O que vale na união estável, então, é o regime da comunhão parcial de bens, tá certo? E aí, quando a gente fala na sucessão do companheiro, o que, então, se um companheiro vem a falecer, o companheiro sobrevivente, o que ele poderá herdar? Tá? Ele vai herdar somente os bens onerosos adquiridos na constância da união estável. Então, nós temos que pensar que nós temos 2 massas patrimoniais aqui quando nós falamos em sucessões. Eu chamo atenção, eu não estou falando agora de dissolução da união estável e partilha desses bens enquanto dissolução de uma sociedade, de uma união estável, perdão. Eu estou falando agora aqui de uma partilha de bens em virtude do falecimento de um companheiro. Então, esse companheiro sobrevivente, ele terá direito ao quê? Tá? A quê? Então, em primeiro momento, ele terá direito aos bens onerosos adquiridos na constância dessa união estável, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu tenho 2 massas aqui. Uma primeira massa patrimonial. O que contém nessa massa patrimonial? Todos os bens individuais adquiridos anteriores à união estável, sejam esses bens onerosos ou gratuitos, e todos os bens adquiridos na constância da união estável, que sejam gratuitos, adentram essa massa. Então, essa única massa composta por esses bens que eu acabei de dizer para os senhores, no caso de falecimento de um companheiro, o companheiro sobrevivente, ele não poderá receber em forma de herança essa massa patrimonial. E a segunda massa patrimonial que nós temos é a massa, então, composta pelos bens adquiridos de forma onerosa durante a união estável. Então, se José, companheiro de Maria, vem a falecer, tá? E se ele tinha bens individuais, sejam eles
onerosos ou gratuitos anterior à união estável, ou se ele adquiriu bens gratuitos na constância da união estável, Maria não terá ou não fará jus à partilha desses bens. Esses bens irão para os outros sucessores de João. Maria somente terá direito aos bens onerosos adquiridos durante a união estável. Tudo bem? Lembrando, Maria, companheira sobrevivente, ela não é herdeira necessária. Por isso, ela não encontra-se lá na ordem de vocação hereditária do artigo 1829. Maria não é tida como herdeira necessária, mas ela é considerada uma herdeira legítima porque ela é uma herdeira instituída legalmente, então. Ela é uma herdeira instituída por lei. Ela está lá no artigo 1790, tá bom? E vai fazer jus, então, aos bens adquiridos na constância da união estável, bens esses adquiridos de forma onerosa. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos passar para a sucessão. João, então, falece, deixa Maria como sua companheira, mas João também deixa um filho comum com Maria, ou seja, João e Maria viviam em união estável e eles tiveram um filho comum, Pedro, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O inciso de número 1 do artigo 1790 reza que se deixar filhos comuns, o companheiro sobrevivente herdará de forma igualitária. Então, se o patrimônio deixado foi um valor, por exemplo, de R$150 mil, tá bom? Bens adquiridos esse na constância do casamento. O que Maria vai receber e o que Pedro vai receber, que é o filho comum? Pessoal, um detalhe ainda que eu chamo a atenção. Vocês poderiam me dizer, Daniela, cada um vai receber, então, R$75 mil, né? Mas olha aqui, o que acontece? Na divisão, tá, da partilha de bens na sucessão por companheiro, dentre esses bens onerosos deixado pelo falecido, vamos supor, vamos dar o exemplo de que ele tenha deixado 300 mil, de bens onerosos adquiridos durante a constância. Aqui, Maria terá a metade desses bens como meeira. Daniela, mas ela vai receber como meeira, apesar do regime de bens ser o regime parcial de bens? É uma aplicação diferenciada. É uma aplicação que não se faz de acordo com a dissolução da união estável. Igualmente, a gente já estudou em sala de aula, quando nós falamos sobre o direito de família e fizemos essa divisão quando nós estamos diante do regime parcial de bens. Mais um detalhe, então, eu quero que chame atenção para vocês. Todas as vezes que o falecido companheiro deixar um patrimônio de bens onerosos, tá? A companheira ou companheiro sobrevivente, ele terá já no primeiro momento direito a metade desses bens onerosos adquiridos onerosamente na constância da união estável, porque ele é considerado meeiro. A outra metade, aí sim vai ser dividido e partilhado e ele vai concorrer ou ela vai concorrer, tá? O companheiro ou a companheira sobrevivente. Então, olha aqui, voltando ao meu exemplo, vamos supor então que João tenha deixado um patrimônio de R$300 mil, porque ele adquiriu de forma onerosa durante a união estável. Daniela, o inciso de número 1 fala que os filhos comuns, eles vão receber de forma igualitária juntamente com a companheira sobrevivente. A companheira sobrevivente concorrendo com filhos comuns, tá? Então, de 300 desse patrimônio oneroso adquirido na constância da união estável, 150 já é de Maria, pertence a ela, porque ela é meeira. Os outros 50 vai ser dividido para quem? Para Maria e para Pedro, que é o filho. Então, 150 dividido por 2, 75 mil cada um vai receber como herança. Então, Pedro recebe 75 mil a título de herança, Maria recebe 75 mil a título de herança, mais 150, tá? Uma vez que ela é também meeira aqui nesse caso. Tudo bem? Uma crítica. O inciso de número 1, ele fala quando Maria concorre com filhos comuns.
mas nós temos um entendimento de número 566 da terceira jornada do direito civil que expõe que a gente não deve entender esse inciso como somente filhos comuns, mas como descendentes comuns, porque pode ter neto e há o direito de representação. Fechado? Bom, o inciso de número 2 coloca pra gente que Maria vai concorrer e se concorrer somente com filhos exclusivo de João, do falecido. Como que Maria recebe? Maria recebe a metade. Então, se eu tenho 2 filhos de João, somente de João, nós vamos trabalhar agora com a expressão matemática, tá? Eu preciso saber o quanto cada filho vai ganhar para eu saber a metade que Maria vai receber, tá bom? Então, da mesma forma, se eu tenho 300 mil de patrimônio, 150 já é de Maria como meieira. Os outros 150 serão divididos entre os 2 filhos exclusivos de João e de Maria. Então, vamos supor que eu tenha o filho Pedro agora, ele vai ser como expressão matemática 1x, tá certo? Eu tenho Beatriz, que é a outra filha, também representada pela expressão matemática de x. Então, eu tenho 2x. Maria recebe a metade. Então, Maria, meio x. Então, eu tenho 2x e meio, que é igual a 150. 150 dividido por 2x e meio é igual a 60. Então, significa que Pedro vai receber 60 mil, Beatriz vai receber 60 mil e Maria, ela recebe o quê? A metade. 30. Então, 60 mais 60, 120, mais 30 de Maria, 150. Fechamos o patrimônio deixado. Tudo bem, pessoal? Ótimo. O artigo 1790, ele não fala sobre filhos híbridos, tá? Então, tem uma grande crítica na doutrina. O que fazer com os filhos híbridos? A melhor doutrina coloca que deve ser feita a partilha da melhor forma para o companheiro sobrevivente. Então, o que as doutrinas vêm fazendo? Tá? As doutrinas vêm com o seguinte entendimento. Vamos supor, então, que João, ele, então, vive em união estável com Maria. Desse patrimônio de 300 mil, 150 já é dela, vai dividir outros 150. Tudo bem, pessoal? E aí, então, nós temos filho exclusivo de João e filho exclusivo de Maria. Então, é como se a gente tivesse 2 categorias, filho exclusivo de João e filho comum de João e Maria. Então, é como se nós tivéssemos 2 categorias, tá certo? 1x, que equivale ao filho exclusivo de João e uma outra categoria que é o filho comum entre eles. Por que recebe x? Porque a lei falou que quando concorre com filhos comuns, nós temos x. E quando concorre com filhos exclusivo, Maria recebe a metade. Então, 2 classes. 1x, que significa a fração toda para o filho comum, e meio x, que significa, então, o filho exclusivo de João. Então, Maria recebe, ela tem direito a 1x e meio. Tá certo, pessoal? Esse é o valor para que a gente possa determinar. Então, vamos supor aqui que tenha 2 filhos exclusivos de João. Vamos para a expressão matemática. 1x representa um filho, Pedro. O outro x representa a filha, Beatriz. Tenho 2x. O filho comum de João e Maria, tá? Tiago, mais 1x. Então, eu tenho 3x. Mais 1x e meio de Maria que eu achei lá em cima. Lembra? Então, dá 4x e meio. 4x e meio é igual a 150. 150 dividido por 4,5 vai dar o valor de 33,33 aproximadamente. Então, cada filho vai receber o valor de 33,33. Maria é 1x,5. Então, ela recebe 33,33 mais 16,66, que vai dar 49,99. Então, somando tudo, a gente fecha os 150. Pessoal, eu vou terminar por aqui porque meu tempo está acabando. Eu volto no vídeo na parte 2. Beijo!